Nascido na Suíça, Jean Piaget cresceu com um interesse insaciável pelo mundo natural, tendo escrito seu primeiro artigo científico aos 11 anos de idade. Estudou ciências naturais e concluiu o doutorado em sua universidade aos 22 anos de idade. Interessado em psicanálise, foi para a França, onde desenvolveu suas teorias de epistemologia genética. Em 1921, tornou-se diretor do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra. Casou-se com Valentine Charney, com quem teve os 3 filhos que foram, por diversas vezes, objeto das suas observações sobre o desenvolvimento cognitivo. Em 1955, fundou o Centro Internacional de Epistemologia Genética, que dirigiu até sua morte em 1980. Recebeu vários prêmios e vários diplomas honorários em todo o mundo. O que seriam as operações concretas, certo? Basicamente, a capacidade da criança raciocinar logicamente, organizar os pensamentos em estruturas coerentes e colocá-las em relações hierárquicas ou sequenciais. Uma verdadeira operação concreta é elaborada pela criança ao longo de suas observações de objetos concretos, ou seja, com base em sua percepção dos objetos. Em que idade isso acontece? Quando que acontece? Bom, conhecida como idade da razão, mais ou menos quando a criança se aproxima dos 7 anos, carregando consigo os anos de experimentação com objetos, imagens e símbolos. Piaget apresentava à criança objetos concretos para que os manipulasse. A partir disso eram realizadas perguntas para descobrir por que a criança agia de tal maneira e o quanto a criança estava segura de suas respostas. O conceito de segurança de Piaget vai girar em torno da segurança que a criança tem sobre a resposta que ela dá às perguntas que lhe fazem. Até os 4 anos, a criança é muito segura nas suas respostas, pois está no chamado estado estável de equilíbrio. Porém, ao chegar na fase das operações concretas, a criança se torna insegura, sendo um estágio que predomina o desequilíbrio. A criança ensaia as respostas certas com base na intuição, e depois aprende a lidar com todos os fatores existentes. Por exemplo, uma salsicha que pode converter-se ou transformar-se em uma bola. Mas a criança aprende a observar que, independente do formato, ainda é a mesma coisa. A partir disso, a criança terá formado uma estrutura total, coordenada e reversível do pensamento, que está estavelmente equilibrado. Testando a compreensão das classes superpostas pela criança. Um modo semelhante de testar a compreensão das classes superpostas pela criança constitui em colocar diante dela uma fileira de fichas, que incluía quadrados vermelhos e azuis, e círculos azuis, porém não vermelhos. Perguntou-se então à criança: todos os quadrados são vermelhos? Todos os círculos são azuis? A esta última pergunta, uma criança de 4 ou 5 anos nos daria uma resposta típica: não, porque é um quadrado azul. Em outras palavras, ela estaria reagindo à coloração azul, e não às esfericidades, respondendo à pergunta como se tivesse sido: todos os azuis são círculos? Bem, algumas crianças também pareciam não compreender os termos todos e alguns. Todos significava para elas muitos, em vez de apenas 2 ou 3. Uma criança de 5 anos, a quem foram exibidos 3 quadrados vermelhos, 2 azuis e 2 círculos azuis, foi solicitada a dizer se todos devesse incluir um número maior. Essa é a conhecida relação parte-todo, que Piaget estudara primeiramente em Paris, a nível verbal. Denominou a inclusão de classes. A nível não verbal, planejou uma tarefa na qual apresentava às crianças uma caixa, contendo 20 contas de madeira. Algumas estavam pintadas de branco e as demais eram de cor marrom. Perguntou-se à criança se a caixa continha mais contas de madeira ou marrons. As crianças pequenas respondiam mais marrons. Piaget assinalou que a criança pequena não conseguia pensar no todo, contas de madeira, e em suas partes contas marrons e brancas ao mesmo tempo. Funcionava ainda a nível perceptual e havia sucumbido à impressão visual de que havia mais contas marrons. A partir daqui, podemos compreender que neste período, por volta dos 5 anos, a criança ainda se baseia muito mais a sua impressão visual, a sua percepção, do que ao raciocínio, exemplificando a seriação ou coordenação de relações, outro tipo de agrupamento descrito por Piaget.
Exemplifica a seriação ou coordenação de relações. Este é um agrupamento em que os objetos podem ser dispostos por ordem de tamanho, peso, altura ou qualquer outra propriedade. De tal modo que se A é maior que B e B é menor que C, segue-se que A é menor de C, representado ali por A menor que B, B menor que C. O inverso disso é evidentemente a relação maior que, na qual os objetos são dispostos em ordem ascendente, onde A é maior que B, e assim sucessivamente. Essa inversão, como assinalamos, não é uma negação, como no caso de B menos A igual a A, mas antes uma relação de reciprocidade. Se A é menos que B, então B deve ser maior que A. Compreendendo assim como as crianças entendem de forma diferente coisas que para nós são coisas muito óbvias. Como forma de testar a capacidade da criança para seriar ou dispor as coisas de uma série lógica, Piaget costumava mostrar-lhe 2 bastões, um dos quais ligeiramente mais longo que o outro, A maior que B, a seguir escondendo o bastão A, mais longo. Exibia-lhe um bastão ainda menor, o C, no caso B maior que C. Ainda com o A escondido, perguntava se A era maior que C. A criança pequena não sabia responder sem efetivamente ver o bastão A e o bastão C lado a lado, mas uma criança mais velha, operando logicamente, dava a resposta correta. Esse experimento só era bem sucedido quando a diferença entre os bastões não era tão evidente a ponto de o problema ser solucionado pela percepção visual, em lugar da lógica, mostrando mais uma vez que as crianças normalmente estão, nesta faixa de idade, estão se baseando pela percepção visual, ao lugar da lógica, do raciocínio. A multiplicação de relações. Ela é um pouco mais simples do que o sistema de relações familiares, a que nos referimos anteriormente, pois ela lida com objetos arrumados, em relação a apenas 2 atributos de cada vez, em vez de vários. Por exemplo, se os copos forem dispostos em uma série horizontal, segundo a altura, e uma série vertical, de acordo com a largura, o resultado será uma matriz na qual a altura aumenta ao longo do topo da matriz, enquanto a largura aumenta ao longo da parte lateral. Esse tipo de multiplicação de relações assimétricas, altura crescente multiplicada pela largura crescente, é aquilo com que a criança deve lidar para compreender o tipo de pergunta formulada no experimento da conversação. Jerome Brunner também publicou os resultados de um experimento muito semelhante, empregando uma matriz de copos arranjados 3×3, extremamente parecida com a de Piaget. Não só pediu a seus sujeitos que substituíssem alguns copos, como retirou-os todos e pediu-lhes que reproduzissem a matriz. Colocou então o copo mais baixo e mais largo na extremidade em que estivera colocado mais alto e mais fino, pedindo às crianças que transpusessem toda a matriz. Como se poderia esperar, só as crianças mais velhas, em sua população de 13 a 7 anos, conseguiram sair-se bem na tarefa. Brunner verificou que as crianças mais novas eram muito dependentes das características perceptuais da tarefa. Elas conseguiam lembrar-se de onde os copos haviam estado anteriormente e recolocá-los ali, de acordo com o padrão visualmente percebido. Ou seja, baseando-se na percepção visual, as crianças com a menor faixa de idade tentavam resolver o exercício com base na percepção, novamente, sem a utilização do raciocínio lógico, diferentemente das crianças com aproximadamente a faixa de 7 anos de idade. A fase das operações concretas de Jean Piaget é a fase que a criança consegue raciocinar logicamente, organizar o pensamento dela em caixas e em estruturas coerentes e pôr em organizações hierárquicas com que ela consiga compreender o todo. Essas estruturas de pensamento se tornam a base que a criança tem, que é a partir das observações que ela mesma faz. Nessa fase, a criança consegue atribuir mais características para os objetos ao redor dela, trazendo uma noção maior do que é o mundo. Nessa fase, as crianças começam literalmente a ter noção do que é profundidade, volume, quantidade. Por isso, para essa idade dos 7 aos 12 anos, em média, os jogos mais importantes são os de tabuleiros, principalmente aqueles que possuem regras, porque as crianças conseguem ter noção do que elas precisam respeitar e como elas estão saindo daquela fase do egocentrismo, elas conseguem ter mais empatia pelos outros.
Outra dinâmica que é muito interessante de se realizar nas escolas ou nas instituições que as crianças frequentam é uma dinâmica que possui um baleiro cheio de balas, obviamente, mas as crianças não podem tocar. E todos precisam dar um palpite de quantas balas tem ali dentro. É literalmente a teoria do Piaget na prática, porque a criança precisa ter uma noção de quantidade, de tamanho cúbico, de substância que possui ali dentro, para poder dar um palpite certo. É interessante porque a criança consegue observar não somente o objeto como um todo, mas a dinâmica como um todo. Ela traz uma proposta que deixa o ego da criança de lado, pois ela precisa ter empatia com os outros e traz uma interação com os outros colegas, quanto a função do jogo, que realmente é a criança descobrir a quantidade e o volume que possui ali dentro. Seus experimentos mostram que, a partir dos 7 anos de idade, as crianças são capazes de realizar múltiplas classificações e serializações. A criança tem capacidade de explicar a relação entre os objetos que vê ao seu redor. O que ainda não consegue é a capacidade de pensar sobre todos os tipos de relacionamentos possíveis, sejam eles reais ou hipotéticos. Para finalizar, eu agradeço a nossa professora, a nossa professora Josiane da Silva, e, bom, a todos que estão assistindo. Se ainda houver mais alguma dúvida após o vídeo, nós estamos dispostos a responder, certo? Muito obrigado.